Vou dividir uma experiência que eu tive com vocês esse final de semana. Eu gosto sempre de ir para um lugar com natureza, que é o que eu posso me conectar. Inicio por um louvor, uma oração, quando eu vejo eu tô lá meditando. E veio para mim um download de apego material. E já faz tempo que eu percebo que toda vez que eu entro numa religião, e eu já passei por 8 fanaticamente, todas as religiões vem essa voz e fala comigo: tira o esmalte, tira os adornos, tira os anéis, tiram as pulseiras. E eu sempre me pego perguntando, né? Será que essa vaidade é mais dos meus apegos? E muitas vezes eu tiro a maquiagem, tiro os meus esmaltes, tiro os meus anéis e pulseiras, me sinto feia, volto para um pouco, depois abro mão de novo, entro em outra religião, tiro, aí eu saio, coloco e fica aquela... O que veio de dentro de mim é a toxicidade da tintura, do esmalte, mas isso é meu. Até os líderes dos lugares que eu pertenci, rabinos, padres, pastores, falaram para mim: isso é seu, porque nós aqui usamos, né? E não tem nada a ver também você estar usando e estar espiritualmente desenvolvido para dentro. Isso não quer dizer que por não usar você esteja espiritualmente desenvolvido para fora. Não quer dizer porque eu pratico yoga, sou vegana e não uso toxicidade no meu corpo que eu estou espiritualmente desenvolvida. Não quer dizer também porque eu vou na igreja 2, 3 vezes por semana que eu sou espiritualmente desenvolvida. A religião e as práticas dogmáticas religiosas não tem nada a ver com a espiritualidade em si. Mas eu tive esse download que um dos meus apegos teria que ser aberto, é a vaidade, as saudades, não deixa de ser o apego de uma pessoa que você gosta, o gostar de uma pessoa não deixa de ser também esse apego emocional. E a gente vai ter que ir soltando essas linhas, né, para sair daqui. A gente vai ter que soltar essas dores, essas mágoas, essas faltas de perdões, essas omissões, as tristezas que a gente passou e deixou em branco, deixou para lá. Outro dia eu tive um download de quando eu tinha 4 anos de idade. Eu lembrei que eu quebrei o braço no dia de ir para uma festinha escolar. E eu não fui nessa festinha. Era no primeiro McDonald's do Brasil, na Paulista, 1980, 90. E eu não fui nessa festa. Minha mãe não me levou porque eu quebrei o braço. A tristeza tomou conta de mim de um tanto. E aí, como adulto, você fala: deixa isso pra lá. Eu era criança, tinha 4 anos, não fui na festinha. Hoje, eu vou no McDonald's, gente. É uma doença. Eu mando minha filha pedir tudo o que ela quiser. Eu peço tudo o que eu quiser, da entrada até a saída, todas as sobremesas, quero experimentar todos os sanduíches. Não é normal, entendeu? Então você recompensa inconscientemente seus traumas e suas pequenas dores infantis com isso. Mas a gente não quer olhar, a gente esquece, joga pra debaixo do tapete e deixa pra lá. Pequenos downloads que você faz em pequenas meditações para você acessar sua infância quando você quer realmente curar, não deixa de ser um apego a essa dor. Eu tô visitando tristeza, medo, angústia da infância que eu sinceramente nunca achei que eu tinha. E aí você fala: bom, como adulta, deixa pra lá, minha criança chorou. É exatamente essas visitas que você vai ter que fazer para poder iniciar as limpezas. Bom, eu comecei aqui falando sobre apego e vaidade, já terminei falando sobre emoções. Então, eu tô nessa fase, né? Aí comecei a perceber que 80% do meu guarda-roupa era preto. E não quer dizer nada também esse negócio de roupa, de cor, porque... Mas tem a ver. Eu uso preto quando eu tô em negociações, que eu não quero absorver nenhum tipo de energia, uso preto. E muitas vezes, em programas espirituais, dá vontade de usar cores mais claras. Também é inconsciente, nós estamos falando sobre espectro, é ciência isso, né? As cores absorvem ou repelem energia. No caso do branco, ele permite, né, a entrada da energia no sentido de absorção. E aí meu guarda-roupa foi ficando mais claro, enfim, fui passando pela evangélica, vestidos e saias, e todas as religiões a gente passa a querer também a se tapar mais. A gente passa a não querer mais mostrar tanto corpo, e aí é uma coisa que eu comecei a questionar também em mim, né? Depois dos 40 também vem isso. Bom, enfim. Automaticamente, depois dos 40, 45, você passa a querer se cuidar melhor. Porque senão você vai ter um diabetes, você começa a ver o que você vai comer, não é a mesma coisa que você come com 20. Você começa a querer dormir suas 8 horas por dia para ter sono tranquilo e o sono da beleza, né? A gente não perde mais noite em balada ou cuidando de filho. Com 40 anos, você vai cuidar primeiro de você para você conseguir cuidar dos seus. São invertidas algumas trocas aí.
E aí é um processo também de despertar espiritual por causa da idade, por causa da saúde, outros porque a religião falou, outros porque nem questiona, é dogma da igreja, então faz, corta o cabelo, raspa, desapega do cabelo também. Outros falam, não, cabelo é espiritualidade, se você tiver grande é porque tem contato com Deus. Você vê como é discrepante as crenças e a gente vai seguindo. Tem lógica, mas não necessariamente a gente precisa seguir para ficar todo mundo igual. Você é único, é livre e tem que fazer exatamente o que precisa para a sua evolução, que combina com a sua evolução. Então, falando da minha, chegou esse ponto da vaidade, né? Sobre roupas mais largas, menos adorno, cheguei a tirar brinco e meus anéis, minhas pulseiras, me sinto feia, volto um pouco, talvez um pouco mais minimalista, e fica aquela dicotomia, né? Não vou comer carne, mas aí vem um peixe, e essa semana eu sou vegana, nem ovo não como, só vegetais e arroz, mas aí vem um omelete ou um bolo, e a gente começa a ficar um vegan flex, um vegetariana flex, um vaidosa flex, um egoísta flex. E eu fui pensando sobre isso e trouxe aqui esse ponto para vocês de quais seriam os nossos apegos que a gente vai ter que desemaranhar para poder chegar lá. Porque eu penso muito na vida espiritual, que é eterna, e como que vai ser ela depois desse corpo. Eu converso com a minha mãe, que tem 85 anos, ela é bem pra frentex, e eu pergunto, mãe, já já você vai, né? Depois você me conta, você volta para me contar como é que é. E ela falou, com certeza eu não vou ter autorização para isso, senão seu pai já teria nos contado. E aí eu falo pra ela, bom, então como que vai ser? Se você for com essas culpas, porque ela carrega um crucifixo no pescoço, como a minha avó carregava, no sentido de vou pro céu, né? E aí eu falava pra ela, mãe, se você levar essas culpas, né, só ela sabe, né, enfim, o que fez na vida, tá passando a vida limpo, ela se sente muito culpada por algumas emoções, enfim. Chora, às vezes, se a senhora morrer nessa pegada aí de culpa, você não tem medo de vir uma potestade, um principado, pegar a senhora e falar, você fez isso, agora fogo do inferno pra você, e te leva coitada nessa galera aí, que precisa servir o chefe espiritual. Ou você não tem medo de cair numa colônia, que eles chamam de nosso lar, e aí vão falar pra você, olha, aqui tem que ficar pra curar as pessoas. Você vai sendo levado assim, porque você não tem o seu conhecimento. Se você se conhece, você sabe quem você é, automaticamente você vai falar, olha, que eu não vou ficar, né, eu quero fazer isso, eu não vou reencarnar de novo nessa roda de samsara, enfim, a gente não vai poder pedir, não vai ter um diálogo, uma conversa. E a gente conversa muito sobre isso e a minha mãe fala, nossa, como é que vai ser? Eu tenho certeza que eu vou pro inferno, a minha mãe fala comigo. E eu falo, mãe, não existe fogo e ranger de dentes, é você que vai montar esse inferno para a senhora, baseado nas suas culpas, nos seus medos, se liberta disso, porque isso também é apego. Você não consegue se perdoar, fazer uma nova Janete daqui para frente? Eu falo para ela, eu tô falando para mim. Você não consegue abrir mão, no meu caso da minha falência, né? Deixei 21 funcionários na beira da rua, desempregados, não consegui tocar minha empresa, foi uma tristeza horrorosa, fiquei de cama, aquela deprê, 3 escolas de inglês fechadas, eram minhas filhas. Eu fui desligada do material para conseguir ovular, para ter minha maternidade, para conseguir crescer. Eu me perdoo, eu vejo isso como uma coisa boa que aconteceu na minha vida hoje, assim como minha irmã vê o câncer, uma coisa boa que aconteceu na vida dela para crescimento espiritual. Todas as nossas mazelas podem vir para ser a oportunidade da gente desenvolver uma nova lição em cima disso. Fiquei uma pessoa menos arrogante, fiquei uma pessoa menos orgulhosa, passei a entender o outro lado da moeda, desenvolvi espiritualidade não só focada na materialidade. Para mim foi muito bom. Desenvolvi maternidade, só esse ponto aí já tá ótimo. Então, converso com a minha mãe sobre isso e ela tem dificuldade de fazer esse acesso interno, porque ela nunca quis ver, nunca quis fazer terapia, nunca quis olhar. Porque justamente ao olhar, vai doer, vai ter que relembrar ou vai ter que assumir. E esse orgulho não vai deixar a gente se acessar. E ao se conectar, nós vamos desenvolver um alto processo de conscientização de quem somos nós. E aí ninguém vai apontar o dedo, vai falar fez isso, fez aquilo. Porque nós vamos estar desembaraçados conosco mesmos. São processos, a vida planetária é para isso.
Não é fácil, é dolorido, tem dias bons, tem dias ruins, mas eu posso dizer para vocês, os dias que eu vou internamente para dentro de mim, os dias que eu consigo me conectar com a natureza, os dias que as preocupações não existem e que fica tudo em paz, são os dias que eu me conecto com esse todo. O todo entra em mim, eu sou o todo sou eu. E aí integra essa positividade, essa abundância, essa paz. Porque se preocupar, ficar com medo, ficar ansiosa, angustiada, isso tudo é da matriz. E vem tudo para você ficar assim, rolagem de dedo, televisão, notícias ruins, comida que te entope. É todo um processo até espiritual nessas colônias de manter você aqui, volta para a Terra. A gente vai sair ou não? É um combinado de descobrir o caminho? Nós vamos nos conectar para entender e respeitar todos os lados e religiões e conseguir unificar todas elas numa só? Vamos conseguir entender esse Deus que está para fora e tentar colocar ele para dentro? Nós vamos conseguir desenvolver essa pureza crística dentro de nós? Será que nós vamos parar de apontar para fora e começar a olhar mais para dentro e fluir nesse universo interno que é grande, somos nós? Que você consiga, de livro em livro, de vídeo em vídeo, de passo a passo, de religião em religião, de processos em processos, de meditações em meditações, consiga chegar lá. Nós estamos num caminhar, cada um no seu, e não é fácil. A descoberta de um nem sempre vai servir para o outro. Que você não seja acometido por grandes doenças, grandes causas e tragédias para ter que acordar. Que você consiga despertar antes de tudo isso ocorrer. Que a transição planetária não te magoe, não te doe, porque arrancar essas espadas, arrancar essas flechas não vai ser fácil. São apegos a cada ponto que nós precisamos desatar essas linhas para poder ficar cada vez mais livre. Que a gente consiga chegar lá no amor e não na dor. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.